E o sacerdote pegará madeira de cedro, isopor e tecido escarlate e os lançará no fogo onde a vaca estiver sendo queimada. Então o sacerdote lavará suas vestes e se banhará em água, depois poderá entrar no acampamento, mas o sacerdote continuará impuro até o anoitecer. Aquele que queimou a vaca lavará suas roupas em água e se banhará em água e continuará impuro até o anoitecer. Um homem que estiver puro recolherá as cinzas da vaca e as colocará no lugar puro, fora do acampamento, e elas devem ser guardadas pela Assembleia de Israel para preparar a água que será usada para a purificação. É uma oferta pelo pecado. Quem ajuntar as cinzas da vaca lavará suas roupas e ficará impuro até o anoitecer. Isto será um decreto permanente para os israelitas e para o estrangeiro que mora entre eles. Quem tocar no morto ficará impuro por 7 dias. Ele deve se purificar com água da purificação no terceiro dia, e no sétimo dia ficará puro. Mas se não se purificar, no terceiro dia não ficará puro no sétimo dia. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar estará profanando o tabernáculo de Jeová, e ele será eliminado de Israel. Ele continua impuro, visto que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. Ele permanece no seu estado impuro. Esta é a lei que se aplica quando um homem morre numa tenda. Quem entrar na tenda e quem já estiver na tenda ficará impuro por 7 dias. Todo recipiente aberto, sem uma tampa amarrada, ficará impuro. Quem no campo aberto tocar em alguém que foi morto à espada, ou num cadáver, ou osso humano, ou numa sepultura, ficará impuro por 7 dias. Deve-se pegar para o impuro um pouco das cinzas da oferta pelo pecado que foi queimada, colocar num recipiente e derramar sobre elas água tirada de uma fonte. Então o homem que estiver puro pegará isopor, o mergulhará na água e aspergirá a água sobre a tenda, sobre todos os recipientes, sobre as pessoas que estavam lá e sobre aquele que tocou num osso, num homem que foi morto, num cadáver ou numa sepultura. Aquele que estiver puro aspergirá a água sobre aquele que estiver impuro, no terceiro e no sétimo dia, e no sétimo dia o purificará de pecado. Então o impuro deve lavar suas roupas e se banhar em água, e ao anoitecer ficará puro. Mas o homem que estiver impuro e que não se purificar, esse homem será eliminado da congregação, visto que profanou o santuário de Jeová. A água da purificação não foi aspergida sobre ele, por isso ele está impuro. Isto será um decreto permanente para eles. Aquele que aspergir a água da purificação deverá lavar suas roupas, e aquele que tocar na água da purificação ficará impuro até o anoitecer. Qualquer coisa em que o impuro tocar ficará impura, e a pessoa que tocar nela ficará impura até o anoitecer. No primeiro mês, toda a Assembleia de Israel chegou ao deserto de Zim e passou a morar em Cádiz. Foi ali que Miriam morreu e foi enterrada. Não havia água para a Assembleia, e eles se juntaram contra Moisés e Arão. O povo discutia com Moisés, dizendo: Quem dera que tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante de Jeová. Porque vocês trouxeram a congregação de Jeová a este deserto para nós e os nossos rebanhos morrermos aqui? E por que nos tiraram do Egito e nos trouxeram a este lugar horrível? Não é um lugar para semear, nem é um lugar de figos, nem de videiras, nem de romães, e não há água para beber. Moisés e Arão saíram então de diante da congregação, foram à entrada da tenda de reunião e se prostraram com o rosto por terra, e a glória de Jeová começou a aparecer a eles. Então Jeová disse a Moisés: Pegue o bastão e reúna a assembleia, você e Arão, seu irmão, e diante dos olhos deles falem o rochedo, para que dê água, e vocês farão sair a água do rochedo para eles e darão de beber ao povo e aos seus rebanhos. Assim Moisés pegou o bastão que estava diante de Jeová, conforme ele lhe havia ordenado. Então Moisés e Arão convocaram a congregação diante do rochedo, e ele lhes disse: Agora ouçam, rebeldes, querem que façamos sair água para vocês deste rochedo? Nisto Moisés ergueu a mão e golpeou o rochedo 2 vezes com seu bastão, e começou a jorrar muita água, e a assembleia e seus rebanhos começaram a beber. Mais tarde, Jeová disse a Moisés e Arão: Visto que vocês não mostraram fé em mim e não me santificaram diante dos olhos do povo de Israel, vocês não levarão esta congregação à terra que darei a eles. Estas são as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com Jeová, de modo que ele foi santificado entre eles. Então Moisés enviou de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, para dizer: Assim diz o seu irmão Israel:
O Senhor bem sabe de toda a dificuldade que passamos. Nossos antepassados foram para o Egito, e nós moramos no Egito por muitos anos. E os egípcios maltrataram a nós e aos nossos antepassados. Por fim, clamamos a Jeová e ele nos ouviu, de modo que enviou um anjo e nos tirou do Egito. E aqui estamos, em Cádiz, uma cidade na fronteira do seu território. Por favor, deixe-nos passar pela sua terra. Não passaremos através de nenhum campo ou vinhedo, nem beberemos água de nenhum poço. Iremos pela estrada real e não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até termos passado pelo seu território. No entanto, Edom lhe disse: Você não pode passar pelo nosso território. Se você fizer isso, eu irei com a espada ao seu encontro. Então os israelitas lhe disseram: Iremos pela estrada, e se nós e nossos rebanhos bebermos sua água, pagaremos por ela. Apenas queremos passar a pé, nada mais. Contudo, ele disse: Você não pode passar. Com isso, Edom saiu ao encontro dele com um exército grande e poderoso. Assim, Edom não permitiu que Israel passasse pelo seu território. Portanto, Israel se desviou dele. Os israelitas, toda a assembleia, partiram de Cádiz e chegaram ao monte Or. Jeová disse então o seguinte a Moisés e a Arão no monte Or, na fronteira da terra de Edom: Arão será reunido a seu povo. Ele não entrará na terra que darei aos israelitas, porque vocês se rebelaram contra a minha ordem no que diz respeito às águas de Meribá. Leve Arão e Eleazar, filho dele, para cima ao monte Or. Tire as vestes de Arão e ponha-as em Eleazar, filho dele, e Arão morrerá ali. Portanto, Moisés fez exatamente como Jeová havia ordenado. Eles subiram ao monte Or diante dos olhos de toda a assembleia. Moisés tirou então as vestes de Arão e as pôs em Eleazar, filho deste. Depois Arão morreu ali no cume do monte, e Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a assembleia viu que Arão havia morrido, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Quando o rei cananeu de Arade, que morava no Negueb, ouviu que Israel tinha vindo pelo caminho de Atarim, atacou Israel e levou alguns deles cativos. Assim Israel fez o seguinte voto a Jeová: Se tu entregares este povo nas minhas mãos, sem falta entregarei suas cidades à destruição. De modo que Jeová escutou a voz de Israel e lhes entregou os cananeus, e Israel destruiu tanto a eles como as suas cidades. Por isso deram ao lugar o nome de Ormá. Enquanto continuavam a viagem, depois de terem partido do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom, o povo ficou cansado da viagem. E o povo falava contra Deus e Moisés: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Aqui não há comida nem água, e nós odiamos este pão desprezível. Então Jeová enviou serpentes venenosas contra o povo, e elas os picaram, de modo que muitos israelitas morreram. O povo foi então a Moisés e disse: Pecamos ao falar contra Jeová e contra o Senhor. Interceda junto a Jeová para que tire as serpentes do nosso meio. E Moisés intercedeu pelo povo. Jeová disse então a Moisés: Faça uma imitação de uma cobra venenosa e coloque-a num poste. Quando alguém for picado, terá de olhar para ela para ficar vivo. Moisés fez imediatamente uma serpente de cobre e a colocou num poste. E sempre que uma serpente picava um homem e ele olhava para a serpente de cobre, continuava vivo. Depois os israelitas partiram e acamparam em Obote. Partiram então de Obote e acamparam em Ijé-Abarim, no deserto que fica em frente a Moabe, ao leste. Partiram dali e acamparam junto ao vale de Zered. Dali partiram e acamparam na região do Arnon, que fica no deserto que se estende desde a fronteira dos amorreus, pois o Arnon é o limite do território de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que o livro das guerras de Jeová menciona Vaeb em Sufá, os vales do Arnon e a descida dos vales, que vai em direção à cidade de Ar e fica ao lado da fronteira de Moabe. A seguir foram para Beer. Esse é o poço a respeito do qual Jeová disse a Moisés: Ajunte o povo para que eu lhes dê água. Naquele tempo, Israel cantou o seguinte cântico: Brote água, ó poço, respondam-lhe. O poço que príncipes cavaram, que nobres do povo escavaram, com um bastão de governante e com seus próprios bastões. Então foram do deserto para Mataná, de Mataná para Naaliel, e de Naaliel para Bamote. Foram de Bamote para o vale que fica no território de Moabe, no alto do Pisga, de onde se avista Gesimon. Israel enviou então mensageiros para dizer a Sion, rei dos amorreus: Deixe-nos passar pela sua terra.
Não nos desviaremos para nenhum campo nem vinhedo. Não beberemos água de nenhum poço. Iremos pela estrada real até termos passado pelo seu território. Mas Sion não deixou Israel passar pelo seu território. Em vez disso, Sion reuniu todo o seu exército e saiu ao encontro de Israel no deserto. Quando chegou a Jaaz, começou a lutar contra Israel. Mas Israel o derrotou com a espada e tomou posse da sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, perto dos Amonitas, pois Jazer faz fronteira com o território dos Amonitas. Israel tomou assim todas essas cidades e passou a morar em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias dependentes. Pois Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha lutado contra o rei de Moabe e tomado dele toda a sua terra até o Arnon. Foi isso que deu origem ao provérbio irônico: venham a Esbom, que a cidade de Sion seja edificada e firmemente estabelecida. Pois de Esbom saiu um fogo, da cidade de Sion uma chama. Consumiu o ar de Moabe, os senhores dos lugares altos do Arnon. Ai de você, Moabe! Vocês serão destruídos, ó povo de Quemós. Ele faz dos seus filhos fugitivos e das suas filhas cativas de Sion, rei dos amorreus. Atiremos contra eles, Esbom será destruída até Dibom. Vamos desolá-la até Nofá. O fogo se espalhará até Medeba. Então Israel passou a morar na terra dos amorreus. Moisés enviou então homens para espionar Jazer. Eles tomaram suas aldeias dependentes e expulsaram os amorreus que havia ali. Depois mudaram de direção e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu com todo o seu exército ao encontro deles para batalhar em Edrei. Jeová disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entregarei nas suas mãos, com todo o seu povo e a sua terra. Você fará com ele o mesmo que fez com Sion, rei dos amorreus, que morava em Esbom. Assim mataram tanto a ele como aos seus filhos e a todo o seu povo, até que ninguém do seu povo sobreviveu, e tomaram posse da sua terra. Os israelitas partiram então e acamparam nas planícies desérticas de Moabe, em frente a Jericó, do outro lado do Jordão. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe ficou com muito medo daquele povo, porque eram muitos. De fato, Moabe ficou apavorado por causa dos israelitas. Moabe disse então aos anciãos de Midian: agora essa congregação devorará tudo ao nosso redor, assim como um touro devora a relva do campo. Naquela época, Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe. Ele enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, em Petor, que fica junto ao rio Eufrates, na sua terra natal, dizendo: apareceu aqui um povo que saiu do Egito. Eles cobrem a face da terra e estão morando bem diante de mim. Agora venha, por favor, e amaldiçoe esse povo para mim, pois são mais fortes do que eu. Talvez eu possa derrotá-los e expulsá-los desta terra, porque sei muito bem que quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Portanto, os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian viajaram com o pagamento pela adivinhação nas suas mãos, dirigiram-se a Balaão e transmitiram-lhe a mensagem de Balaque. Então ele lhes disse: passem a noite aqui e eu lhes trarei a resposta que Jeová me der. Assim os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Deus veio então a Balaão e perguntou: quem são esses homens com você? Balaão respondeu ao verdadeiro Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me uma mensagem dizendo: apareceu aqui o povo que saiu do Egito e estão cobrindo a face da terra. Agora vem e amaldiçoe-os para mim. Talvez eu possa lutar contra eles e expulsá-los. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, não amaldiçoe o povo, pois eles são abençoados. Balaão levantou-se de manhã e disse aos príncipes de Balaque: voltem para a sua terra, pois Jeová não permitiu que eu fosse com vocês. Então os príncipes de Moabe partiram, voltaram a Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. No entanto, Balaque enviou novamente príncipes em maior número e de mais destaque do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim disse Balaque, filho de Zippor: por favor, não deixe que nada o impeça de vir a mim, pois eu o honrarei grandemente e farei tudo o que me disser. Então venha, por favor, e amaldiçoe esse povo para mim. Mas Balaão respondeu aos servos de Balaque: mesmo que Balaque me desse a sua própria casa, cheia de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse além da ordem de Jeová, meu Deus. Mas, por favor, também fiquem aqui esta noite para que eu saiba o que mais Jeová me dirá.